Pessoal, essa é a nossa segunda videoaula, né? E o tema é neuroanatomia e neurofisiologia básicas. Quando a gente fala em neuroanatomia, a gente até treme, né? Mas é preciso que a gente entenda, não tem escapatória. Ou você entende ou você entende. E o que a gente vai fazer aqui é mastigar, deixar a coisa mais simples possível para que a sua noção seja a melhor possível. Então, nada de complicação, não tremam, você vai sobreviver à aula, tá? Então, o cérebro, que é essa estrutura tão conhecida da gente, que está dentro da calota craniana, ela se chama cérebro, mas é só uma parte do sistema nervoso, tá? A gente tem outras, mas para não complicar, a gente vai se ater a essa estrutura aqui, que já é difícil de ser decifrada, tá? Então, o que é esse cérebro? Esse tanto de fibra elétrica, né? São circuitagens elétricas, neurais, que transmitem informações de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro e com o resto do corpo, tá? Então, essa rede neural forma um tecido neural conhecido vulgarmente como cérebro. Então, a gente já falou, o que é sistema nervoso? Essa rede de neurônios com a função de quê? Com a função de gerar, a função de processar e de modular as emoções. Porque a partir dessas emoções, gente, é que o corpo vai saber como é que ele vai fazer, entendeu? Então, assim, a percepção atual de que é extremamente necessário a gente, né, ter uma rédea curta em cima do nosso sistema emocional é muito importante, porque a partir daí a gente comanda bem ou a gente comanda mal um sistema inteiro. Porque depois que ele gerou, processou as emoções recebidas a partir dos nossos receptáculos, nossos sensores periféricos, que são os órgãos sensoriais, os órgãos sensitivos, os 5 sentidos, a visão, a audição, a olfação, o paladar e o tato, né? A gente consegue transmitir, processou o que aconteceu, consegue transmitir essas informações a todo o resto do corpo. Ou seja, o sistema nervoso é um sistema de integração. Está todo mundo integrado. Ninguém está de fora dessa. Então, essa integração é muito importante porque essas informações precisam ter um bom destino, né? Elas precisam ser checadas e rechecadas antes de você tomar uma decisão. E ele coordena, então, as atividades voluntárias e involuntárias desse sistema. Eu adoro essa foto porque mostra tudo pra gente. Mostra um sistema nervoso central que está dentro da caixa craniana, tá? Ele é tudo que está dentro de vértebras, né, ou de calota craniana, chama-se sistema nervoso central, ou seja, ele é tão importante que está protegido dentro do crânio e dentro da coluna vertebral. E a gente tem um outro sistema executivo, tá, que não participa da nossa consciência, ele interliga todo o sistema, tudo que está no sistema nervoso central é liberado para a periferia, até a pontinha do dedo, aqui é ótimo, né? Até os órgãos genitais, até a superfície da sua perna, todo mundo tem interconexão um com o outro, tá? E o sistema nervoso periférico, ele é composto desses gânglios que estão aqui e dos nervos que chegam até o finalzinho do nosso sistema. Então, isso é uma boa foto para a gente ter uma boa noção do que a gente está falando. Então, a divisão do sistema nervoso como um todo são principalmente duas: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central a gente acabou de mostrar na foto, que é o cérebro como um todo, o tronco encefálico está dentro da calota craniana, e a medula espinhal. E a periferia, né, são as intercomunicações periféricas que levam informações do sistema nervoso central para a periferia e trazem informações da periferia para o sistema nervoso central, tá? E a gente ainda tem uma subdivisão no sistema nervoso periférico que se chama sistema nervoso autônomo, tá? E o sistema nervoso somático. Então, é muito importante
que a gente receba bem as informações, que a gente as processe bem, tá? E que a gente coordene, seja voluntariamente, seja involuntariamente, adequadamente, o que tem que ser feito. Então, o sistema nervoso periférico se subdivide em autonômico e somático. O autonômico é que ele já é autônomo. Ele independe da sua consciência, então ele trabalha independente de que você tome consciência. Ó, eu tenho que bater mais rápido o coração agora, eu tenho que estreitar o tamanho da artéria, eu tenho que liberar tal quantidade de suco gástrico, eu tenho que espremer a bile. Isso aí, quem toma conta disso é o sistema nervoso autônomo. E o somático é o que coordena os movimentos a partir de determinada decisão que todo o sistema de checagem tomou. Né? Vamos fazer isso juntos. Então, é o sistema somático. Tá? Então, o sistema nervoso periférico, a gente já falou, o sistema nervoso autônomo e o somático. Então, todo mundo que a gente não toma consciência é inervado pelo sistema nervoso autônomo. E o somático, a gente é voluntário, a gente mexe voluntariamente os movimentos do corpo. Então, a gente recebe estímulo da pele, né? Às vezes tem a gente toma consciência ou não. Antes de tomar consciência, você já fez um reflexo de retirada, se espetou a pele em algum lugar. Então, é um reflexo medular sem ter nem ao menos tido consciência dele. Então, é muito bacana a velocidade de resposta do sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Quando a gente fala em neurônios, a gente tem que mudar a escala. Né? A gente tem que mudar a escala de tempo. Tá? Um segundo é uma eternidade para o neurônio. Deixa eu botar aqui de vermelho. Um segundo é uma eternidade para o neurônio. Então a gente tem que falar em milésimos de segundo. Porque antes de você ter consciência, o estímulo já passou. Tá? Então a gente recebe esse controle voluntário e involuntário, tá? Dos movimentos, que é o sistema nervoso somático que dá. Deixa eu tirar aqui. Então, o cérebro em si, ele é composto por esses 5 lobos, né, que a gente ilustra aqui na figura ao lado. Tá? Esse lobo frontal é um lobo que eu quero chamar a atenção. Tá? Gente, isso aqui é muito importante e a gente não dá muito valor para isso. Essa estrutura aqui por fora, tá vendo? Essa carapaça cinza toda e tem algumas partes coloridas, isso é o córtex, tá? Esse córtex é uma aquisição da evolução dos animais. Então, nós humanos, temos o córtex muito desenvolvido, que é o chamado neocórtex. Então, esse córtex todo é capaz de dar uma precisão melhor, um planejamento, entendeu? Das nossas atitudes. Quem não está usando o córtex direito se aproxima de um comportamento animal, porque não tem o desenvolvimento do neocórtex. E qualquer problema aqui, a gente realmente vai ter essa dificuldade, porque a gente tem que tomar consciência, ter um planejamento. Então, esse córtex aqui, ó, é que eu queria chamar mais a atenção de vocês. Esse córtex frontal, vou chegar um pouquinho mais para cá. Esse córtex frontal aqui, ó, de vermelho, é um córtex de pensamento, de julgamento, de questionamento, de planejamento e de execução. Ele é só isso, entendeu? Então, ou seja, se você agiu sem pensar, você não está utilizando essa sua super arma poderosa. Aquelas pessoas que têm algum déficit de neurodesenvolvimento e que envolve o córtex pré-frontal ou frontal, a gente tem dificuldades. A pessoa tem dificuldade de análise, de planejamento, então ela faz muita coisa sem uma ordem, sem uma execução correta, sem uma coordenação. E até os déficits de atenção e hiperatividades ou autismo estão com essa área alterada, a gente tem que considerar. Então, quando a gente vai tomar atitude, vamos usar melhor o nosso córtex frontal, porque é o córtex de julgamento. Será que eu preciso comer tal coisa mesmo sendo gostosa? Será que eu, cansada, eu não vou me exercitar?
Então, esse córtex de questionamento, de planejamento da sequência de eventos que vem na sua vida, ele é merecidamente muito importante, né? E os outros que a gente não vai detalhar agora, mas eu quero chamar a atenção para esse lobo aqui occipital, que é o córtex visual, é o responsável pelo recebimento de estímulos através da pupila da luz na retina e envia, né, estímulos para esse córtex analisar melhor a situação. Tá? Então você vê que vale a pena conhecer um pouquinho mais. Esse lobo temporal aqui, esse aqui, ó, ele é onde está a face medial, ou seja, interna, porque isso aqui a gente está vendo externo, né? É um hemisfério aqui, é um hemisfério direito que a gente está vendo. Se a gente abrir, igual uma mexerica aqui, e abrir o cérebro, a gente vai ver o sistema límbico lá dentro, que corresponde à face medial do lobo temporal, a face do meio, tá? Então, olha lá, ó. Então, a gente tem essa estrutura aí, que a foto não ficou muito boa, né? Mas parece uma mexerica, né? E cheio de giros, cheio de sulcos, cheio de circunvoluções, que fazem uma demarcação anatômica, tá? Procura fazer uma demarcação funcional e fisiológica. Mas, no fundo, tá todo mundo interligado, como uma primeira foto que a gente viu daquela rede neural toda elétrica funcionando together, juntas, tá? Então, o polo frontal, o lobo frontal, olha como que ele é grande, robusto, né? O parietal, o temporal que a gente viu ali e o occipital, tá? Então, essa visão grosseira da anatomia, da neuroanatomia, básica, tá? Então, olha só para você ver, é até interessante porque a gente fala tanto em nervo, né? Fala tanto em neurônio, mas de que é composto um nervo, né? Um trato, um feixe? O que é isso, né? Então, um conjunto de axônios, quando você pega um neurônio, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu só vou dar uma adiantada. O neurônio, ele tem um corpo, tá? Que é onde processa as informações recebidas pelos dendritos, tá? São os receptáculos, ele processa essa informação e faz uma tradução dela até as sinapses. Aqui as vesículas ou botões sinápticos, tá? Então a gente tem um estímulo elétrico que se transforma em estímulo químico na sinapse. Então, um conjunto desses feixes, um monte de feixes de axônio, se estiver no sistema nervoso central, é chamado de tracto ou feixe. Se estiver no sistema nervoso periférico, é chamado de nervo. Então, a gente está mastigando para a gente ficar fácil. Ou seja, se tem um conjunto de axônios dentro do sistema nervoso central ou na medula, que é uma grande via, né, uma grande autovia, autopista de leve trás de informação, é a medula espinhal, a gente tem conjuntos de axônios, tá? Que formam tractos ou feixes ascendentes e descendentes de informação do sistema nervoso central para que ele seja transferido para a periferia. É muito bem orquestrado, né? Eu sou suspeita, mas é importante saber as definições, os conceitos iniciais. Então, aqui, fibras. Essas fibras são feixes ou tractos, na periferia ela é chamada de nervo, tá? E elas fazem projeção, ou seja, elas sobem pelo cérebro ou se entrecruzam, comissurais, ou seja, de um lado para o outro, do lado esquerdo para o direito, tá? Ou de associação entre as áreas próximas, anatomicamente, elas estão fazendo associação. Então, ou elas se projetam, elas se associam entre si, ou elas mudam, transitam de um hemisfério para o outro, são as fibras comissurais, tá? Aqui eu chamei a atenção que a maioria dos axônios recebe uma bainha. Essa bainha é a bainha famosa de mielina, tá? Então, vou lá de novo no meu desenho de neurônio. O corpo do neurônio, o axônio, tá? E os botões sinápticos aqui. Aqui os dendritos receptores. Aqui o neurônio, a grande maioria dos nossos neurônios, ele é revestido por uma bainha. Ele é encapado. E essa bainha é nada mais, nada menos do que a bainha de mielina.
Então, daqui a gente já vai traduzindo umas coisas. A gente está diante de uma grande quantidade de casos de doenças desmielinizantes. São doenças que, de algum modo, elas derrubam essa barreira, elas quebram essa barreira ou deixam ela de menor qualidade, entendeu? Isso é triste, ou seja, a gente vai ter prejuízo da transmissão nervosa. Interrompe aqui, a gente não tem uma transmissão nervosa tão eficaz ou a gente não tem. Então, são as doenças desmielinizantes ou neurodegenerativas. E essa mielina, ela confere uma cor esbranquiçada, né, aos neurônios. Ela confere, o neurônio, a substância branca, ela é composta principalmente de corpos de neurônios, de feixes de axônios, aliás, de feixes de axônios mielinizados. E os corpos dos neurônios formam a substância cinzenta. Então, a gente está em essa comunicação e sabendo que substância branca é formada pelos axônios mielinizados e a substância cinzenta é formada pelos corpos de neurônio e está mais na periferia e não tem a mielina, então ela é cinza, tá? Então, bora lá. Nessa aula aqui, nesse slide, a gente vê um sistema nervoso central que é composto do encéfalo e da medula espinhal. O encéfalo, que eu não tinha destrinchado anteriormente, mas agora a gente já se ancorou mais um pouquinho para aprofundar mais um pouco ainda. Então, o encéfalo não é cérebro, tá, gente? O encéfalo é uma estrutura que contém o cérebro, tá? É composto do cérebro, o diencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, essas 4 estruturas formam o encéfalo, mas a gente comumente confunde a terminologia, os conceitos e chama cérebro de encéfalo e vice-versa. Mas o encéfalo é um grupamento maior que ocupa toda a calota craniana, tá? A medula é uma continuação do tronco encefálico, então aqui, ó, tudo isso daqui, ó, é o cérebro. O diencéfalo está aqui no meio, o cerebelo está aqui um pouco mais para trás, que não foi mostrado, e o tronco encefálico que termina com a medula. A medula é uma continuação do tronco encefálico. E o cérebro, né, como a gente dá para ver aqui, é a maior parte do encéfalo e ele está totalmente dentro do crânio, tá? Deixa eu sair daqui para a gente passar o slide. Então, o córtex, eu já falei para vocês, que é a camada mais externa, a substância cinzenta composta de corpos de neurônios que dá essa coloração ao tecido, tá? E a gente tem as áreas subcorticais, que estão abaixo do córtex, tá? Temos o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é responsável pela nossa vida, né? Ele é o ponto crítico da vida, ele controla funções vitais, respiração, frequência cardíaca, dilatação de artéria, de vaso, etc. O ciclo circadiano, a fome, né? Isso tudo é controlado pelo tronco encefálico. E o cerebelo é uma coisa legal da gente dar uma pontuada. O cerebelo, ele faz uma coordenação. Todo mundo se coordena, tá, gente? Todas as partes do cérebro sabem fazer tudo, mas tem umas que são especialistas em determinadas coisas. Então, o cerebelo, sabe aquele cálculo em que você está assim, ó, andando no meio da feira hippie e tal, e passando mensagem, e sobe meio fio, e não esbarra em ninguém, nem tropeça? Então, essa coordenação fina, tá? Quem dá é o cerebelo. Um salto de um atleta, super power plus, triplo, etc., quem dá esse tipo de coordenação é o cerebelo. Coordenação fina. Dessa coordenação fina, quem tem que dar é o cerebelo, tá? Então, neurônio. Neurônio, a gente acha que tudo é feito de neurônio, né? Mas a gente tem cerca de 50% de neurônio e 50% das células da glia, porque esse ator só consegue um sucesso, né? Esse atleta, na verdade, só consegue um sucesso se ele for bem sustentado, apoiado e protegido. E quem faz isso são as células da glia, tá? Então, a gente fala que a menor porção de uma estrutura, de um tecido, é a célula. Então, menor estrutura de um tecido nervoso ou neural
é o neurônio e as células da glia. Então, os neurônios eles têm partes, né? Eu já falei várias vezes aqui, mas a gente vai falar de novo, porque agora tem um slide falando sobre isso, tá? Então, o corpo do neurônio é a cabeça dele, tá? Esse é o corpo, o centro de processamento. A gente tem os prolongamentos dos neurônios, que são os axônios, né? E que são os dendritos, tá? O neurônio, que é unipolar, ele tem um prolongamento só, ou seja, ele tem só um axônio e os dendritos. O neurônio, que é pseudonipolar, ele parece que tem 2 prolongamentos, mas ele não tem, ele tem um só, tá? Então é pseudo. Deixa eu botar os botõezinhos sinápticos aqui, as vesículas. Gente, é nessas vesículas que são sintetizados os neurotransmissores. Parece que não é nada, as bolinhas, mas é justamente onde estímulos elétricos, tá? Após serem processados, eles são conduzidos e chegam aqui e eles se transformam em neurotransmissores químicos. Olha a maravilha, né? Então, esse neurônio aqui que tem um núcleo é um pseudo-unipolar, que parece que tem um prolongamento só, mas ele tem 2. Tem os neurônios que são bipolares, né? Não é de doença bipolar não, tá, gente? É neurônios que têm 2 prolongamentos realmente, tá? E os multipolares são os que têm grandes prolongamentos, tá? Vários dendritos, vários axônios, né? Então, assim, a gente tem até umas fotos no livro de neuroanatomia parecendo um pinheiro, tá? De tanto prolongamento que ele tem, é um neurônio do cerebelo. É a coisa assim, gente, cabulosa, tá? Isso é um neurônio do cerebelo, porque é aquela parte que coordena finamente cada movimento da gente. Então é sensacional. Então a gente põe um neurônio unipolar, um pseudo-unipolar, um bipolar e um multipolar. Espero que tenha sido entendido essa nomenclatura, porque é preciso dos conceitos para a gente poder avançar. Tá? Então, agora para completar o nosso estudo, né, nessa aula de neuroanatomia básica e fisiologia básicas, a gente não poderia deixar de falar sobre o sistema límbico, né? Esse sistema límbico é o que, gente? Vamos mais para frente. Aqui eu botei sistema límbico, amígdala e hipocampo, é porque, na verdade, a amígdala e hipocampo fazem parte do sistema límbico. Aqui não ficou bem bom esse slide não, mas faz parte. Então, o sistema límbico, ele só é responsável pela memória, tá? Pelo olfato, pelo comportamento emocional, ou seja, o destino que a gente vai dar às nossas emoções, e pelo equilíbrio fisiológico, ou seja, a homeostase. É o sistema límbico que dá o nosso comportamento, tanto fisiológico, tá? O que vai, se a frequência cardíaca vai aumentar ou não, se a frequência respiratória vai aumentar ou não, se a nossa artéria vai diminuir de calibre, aumentando a pressão ou não, se o intestino vai parar ou não. Isso é um comportamento emocional, é um comportamento fisiológico secundário às alterações emocionais. Então, as emoções têm que ter rédea curta em cima dela, porque ela vai desencadear respostas fisiológicas no corpo e motoras, tá? E o olfato está diretamente ligado, né? O bulbo olfatório está diretamente ligado ao sistema límbico. E a memória e armazenagem, né, aprendizado, isso tudo depende do sistema límbico. Então, o que é? É um grupo funcional de neurônios que controla as emoções, a memória e a percepção no tempo e no espaço, tá? Então, é muito importante, essa estrutura controla basicamente tudo da gente, tá? E ela tá aqui, ó. A gente tem um cérebro aqui partido no meio. Você lembra que a gente viu o córtex, né? E agora a gente está vendo o meio do cérebro, que é a face medial. Então, esse circuito em concha, em C, esse é o sistema límbico, tá? Aqui a gente já tem um cerebelozinho aqui, mas essa parte
do meio do lobo temporal que está do lado de fora, ele é chamado de sistema límbico. Aqui. Então, essa estrutura em C, né, é um sistema, ou seja, é composto de várias estruturas neurais, integradas, justapostas anatomicamente, mas altamente interconectadas fisiologicamente, ou seja, as fibras que a gente nem vê, nem consegue detectar, elas estão trançando entre si e à distância também, tá? Então, esse sistema ele é muito poderoso. O que a gente está vendo aqui? Gânglios da base. O que a gente está vendo aqui? Tálamo. O que a gente está vendo aqui? Corpo caloso. Corpo caloso ele emenda, ele faz a junção entre um hemisfério e outro, tá? Ele é tipo uma ponte. Então, tálamo é muito importante. O hipocampo é muito importante, tá? O cerebelo é muito importante. Os gânglios da base, logicamente, o hipotálamo, aqui é tálamo, aqui está embaixo do tálamo, então é hipotálamo, é um centro crítico da vida. E a amígdala, que é essa estrutura tão petititinha, mas ela é a responsável pela maior parte das nossas emoções. E hoje em dia, a gente sabe que ela não é mais o centro do medo, do pavor e das memórias aversivas só, não. Ela é o centro emocional. Então, a gente, se ficar feliz da vida, eufórico, a gente tem uma hiperativação dessa estruturazinha. Se a gente tem um drive sexual, né, um apetite sexual anômalo, essa estrutura está envolvida. Tá? Se a gente tem uma raiva anormal, essa estrutura está envolvida. Se a gente tem um pavor, um medo, essa estrutura está envolvida. A ansiedade, essa estrutura está envolvida. Então, assim, é o centro das emoções e ela tem que estar super bem comandada. Isso não é com droga, isso é ensinando o paciente a manipular essa amígdala, porque essa estrutura aqui, ó, hipocampo, está justaposta a ela. Então, essas estruturas aqui, todas, elas se interagem entre si, como a gente já falou, porque elas estão muito próximas uma da outra, mas mesmo que não tivesse, elas se intercomunicam, né? E o hipocampo, essa áreazinha aqui, esse é o giro parahipocampal, e o hipocampo geralmente ele é a pontinha do giro parahipocampal, tá? Ele é um freio em cima da amígdala. Então, quando a amígdala pega e fala assim, socorro! Ai meu Deus, um soldado voltando da guerra, né? Por exemplo, no Afeganistão, ele tem uma hiperatividade dessa partícula aqui, da amígdala. Então, é a desordem pós-estresse, ela está hiperativada. Só que o hipocampo pode trabalhar essa amígdala melhor. Então, todos os nossos casos de ansiedade, de estresse, em que a gente tem uma hiperativação da resposta de medo, né, ou de raiva, ou de ansiedade, o hipocampo, quem guarda, esse nomezinho aqui, hipocampo, ele guarda todas as nossas memórias. Como é que você ficou de pé, como é que você aprendeu a engatinhar, né? Como é que você se equilibra num pé só, como é que andou de bicicleta, andou de patins, se você já conseguiu fazer uma coisa dessas, nadar, melhorar a técnica, etc. E as memórias maternais, né? As coisas gostosas que você já passou, um docinho na mamãe, os quitutes da tarde com um cafezinho, tudo isso é guardado nessa estrutura. As memórias boas e as memórias más. O hipocampo guarda todas elas. Quando a gente vai perdendo mielina nos neurônios hipocampais, a gente vai perdendo memória, capacidade de consolidação de memória e de aprendizado na consequência, né? Então, você aprende um movimento ou alguma coisa, um conteúdo, mas não consegue sedimentar. Então, tem uma alteração nessa estrutura, no hipocampo. Mas vamos voltar lá para o medo, para a raiva, né? O hipocampo conversa com a amígdala, tá? E essa conversa é vice-versa. E é toda hora. Então, se você está morrendo de medo, o hipocampo fala assim, amígdala, vem cá, é preciso isso tudo mesmo? É preciso toda essa atividade exagerada? Porque se ela falar que se ela valorizar, né, ela vai se ligar, vai mandar estímulo para o hipotálamo, e o hipotálamo vai ativar a hipófise, que vai ativar a glândula suprarrenal. Então, a gente dispara uma resposta, né? A neurobiologia ou a neurofisiologia do medo é
secundária a uma chamada de atenção alarme amigdaliano, que foi checada a informação com o hipocampo. É preciso ter esse medo todo, é preciso tomar uma atitude. Se sim, ele vai comunicar com o hipotálamo, e o hipotálamo vai comunicar com a hipófise, e a hipófise vai comunicar com a suprarrenal, liberando o quê? Adrenalina, noradrenalina, cortisol. Você ativou o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Você fez essa ativação. Agora, se o hipocampo fala assim, amígdala, não precisa disso tudo não, a gente já está careca de passar pela mesma situação todas as vezes, a gente já tem know-how, entendeu? Não precisa esse exagero de resposta. Aí a amígdala é freada e não aciona o hipotálamo e não aciona esse eixo HPA. É um freio, tá? É um ABS para a amígdala. Então é preciso, isso existe, né? Isso existe, é preciso que seja ensinado, tá, aos pacientes, para que eles façam uso do controle, do manejo do eixo HPA, porque se a emoção está sem controle, se ele não sabe usar as vias neurais que ele já tem, né, ele já foi feito com elas, ele pode atrapalhar o sistema inteiro, entendeu? Porque vai viver na pressão, vai viver sobre o sistema de adrenalina e hipercortisolismo, que vai ter consequências deletérias em cima de uma musculatura, em cima de um osso, em cima de uma absorção digestiva, em cima de um estresse oxidativo, porque o cérebro todo é preciso pausar. Se ele ficar na pressão o tempo inteiro, ele vai ter um superaquecimento de estruturas neuronais, os neurônios, e pode derreter, que é o que a gente chama de burnout. Ninguém aguenta viver na pressão. Então, burnout syndrome é quando o corpo do neurônio se aquece tanto, né, por pressão desse eixo, hipotálamo, hipófise adrenal, e tem que trabalhar, tem que produzir e tal, e não tem pausa, que as mitocôndrias, que são as responsáveis pela fabricação de ATP, elas se juntam e formam megamitocôndrias para produzir muita energia, porque está sendo demandado pelo sistema, alta produção de energia sem pausa. E o que vai acontecer? A temperatura do corpo do neurônio às vezes ultrapassa 50 graus. E é lógico que é instável a barreira, a membrana celular em altas temperaturas. A nossa célula obedece um ideal de temperatura de 36 a 36,6 graus centígrados, né? Para menos é hipotermia, para mais é hipertermia. Então saiu do padrão, saiu da condição ideal de funcionamento. E 50 graus, é lógico que a gente vai ter desmembramento, né? Desmembramento da membrana, ou seja, morte neuronal e estresse oxidativo. Então é muito importante que a gente saiba o valor desse sistema límbico, olha o nome dele, límbico, né? Ele vem do latim limbo, que é margem, que é fronteira. Ele separa tudo que é córtex, tá vendo? Acima dele é córtex. Isso aqui é córtex. E tudo para baixo desse sistema, né, é tronco encefálico, é o cérebro primitivo. Ou seja, se a gente não tem um controle cortical da emoção, a gente está usando a emoção da forma animal, reptiliana, antiga, tá? É um encéfalo mais antigo, é o paleoencéfalo. E a gente é humano, então a gente adquiriu o neocórtex. Então, as emoções processadas no sistema límbico, elas têm que ter um ajuste do córtex, tá? A gente tem que fazer uso dessa superestrutura para não ter um comportamento apenas animal, tá? Só de função neurovegetativa, aumenta a frequência cardíaca, se prepara para luta ou fuga, a gente tem que ter um julgamento maior. E essa estrutura aqui que eu já falei para vocês, esse lobo, que é o chamado lobo frontal, esse lobo, ele é o responsável pelo julgamento. Tudo que foi processado aqui, a gente recebeu perifericamente dos sensores, dos receptáculos, foi processado e antes de tomar uma atitude, ele vai passar pelo córtex frontal, que é o córtex de julgamento, de questionamento. Será que é preciso isso mesmo? Será que eu devo fazer isso mesmo? Ou eu vou me planejar melhor? Então esse córtex faz tudo isso. Ele analisa, ele questiona,
tá? Ele julga e ele executa, se for o caso. Então é muito bacana essa interação do sistema límbico com as estruturas corticais e as estruturas subcorticais, que são cérebros a parte do cérebro mais primitiva. Então só chamando aqui a atenção do que a gente já falou no slide anterior, do hipocampo, tá? Essa partezinha aqui, que é o hipocampo. Tudo isso aqui é o giro parahipocampal, tá? E essa partezinha aqui é a amígdala. Então você vê que a interconexão entre elas existe, tá? Então tudo que é gerado no cérebro, tudo que é produzido em termos de estímulos emocionais, ele não é abruptamente executado, ele é rechecado, tá? Ele checa ali, checa aqui e antes de ir para frente, né, a tomada de decisão. Então, acho que a gente abraçou a aula de neuroanatomia e de neurofisiologia. Na próxima aula, a gente vai falar sobre neuroplasticidade, que é uma coisa que a neurociência está querendo cada vez mais saber a respeito, né? Já sabemos que o cérebro é muito plástico, ele é adaptável. Mas como manter essa capacidade adaptativa pelo resto da vida ou pelo maior tempo possível, é isso que a neurociência está querendo conhecer mais para poder promover. Então fique com a gente, que é isso daí. Um beijo!